professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Jéssica, né, que vai ficar com a gente aqui durante esse primeiro momento, onde a gente vai falar sobre integração da realidade. Antes da gente iniciar, né, a nossa conversa, eu queria explicar para vocês em que consiste essa temática de integração da realidade. Quando a gente fala de estimulação cognitiva, né, a gente tem aspectos muito específicos que a gente trabalha dentro desse processo amplo que é a estimulação cognitiva, né? Então, a gente tem estímulo à memória, estímulo à percepção, atenção, concentração, raciocínio lógico, recuperação da informação, né? Organização do pensamento, todas aquelas demandas que, se a gente sistematiza, organiza para a nossa rotina na sala de recursos, a gente tem o nosso roteiro de trabalho quando a gente pensa no desenvolvimento inteiro, integral, né? Enxergando o estudante de forma holística. Então, quando eu trago integração da realidade, eu estou falando de um aspecto importante, indispensável, dentro do processo de estimulação cognitiva, né? A ideia é que a gente possa, durante os nossos encontros, durante um determinado tempo, a gente explorar bem especificamente as questões de estimulação cognitiva. A gente entende que hoje estimular cognitivamente o estudante é mais que uma questão de desejo, né, de atitude, de organização pedagógica. A gente está falando de questões éticas mesmo, porque a gente entende que existem aspectos preditores, aspectos que vêm antes, né, que são importantes, que sejam estimulados de forma muito específica para que esse estudante ele possa se desenvolver mais na frente, as habilidades, as competências mais complexas que ele vai precisar para funcionar, né, funcionar socialmente. Porque, na realidade, a nossa intenção não é que esse estudante ele funcione em diferentes ambientes sociais, então a gente precisa dar diferentes oportunidades de desenvolvimento global. Então, hoje a gente vai explorar integração da realidade. Então, quando a gente fala de integração de realidade, a gente está falando de se apropriar de informações, né? É um processo de apropriação de informações. É a aproximação de questões que fazem parte do dia a dia e que precisam ser percebidas. A gente está falando da observação da realidade em si, por onde a gente anda, o entendimento de diferentes ambientes sociais. A gente está falando de identificação de características para que a gente possa contribuir para a transformação. Quando a gente fala de contribuição para a transformação, a gente está falando de percepção, análise, reflexão, um olhar crítico da realidade. Ora, isso parece complexo? Claro, isso é complexo, principalmente quando a gente entende que o nosso trabalho ele se estrutura a partir das necessidades dos estudantes com deficiência, né? E esses estudantes com deficiência, eles precisam de estímulos muito específicos. É aquela coisa que a gente fala da importância de personalizar. Então, nessa imagem que eu trouxe para vocês, né, percebam que a gente tem vários aspectos que não fazem parte do cenário. Então, a gente tem sapatos que estão na árvore, a gente tem lixeiras que estão viradas para baixo e o lixo está fora do lugar, a gente tem um polvo, que é um animal aquático, que está na praça passeando junto com patinhos. Então, perceba que a gente tem vários elementos que não fazem parte de um determinado cenário. Então, a gente já está dando possibilidade de estudante refletir e perceber, e a partir disso a gente trazer diferentes temáticas para percepção, consciência de realidade, apropriação de informações, né, e ampliação de um olhar crítico para a realidade. Então, a integração da realidade é uma demanda muito importante dentro da estimulação cognitiva. Mas a gente vai ver outros aspectos importantes que podem ser explorados dentro da integração da realidade. Não só a inadequação de elementos em cenários, mas outros aspectos que precisam ser percebidos pelo estudante e que a gente precisa possibilitar, a gente precisa dar essa oportunidade para eles de ter contato com esses desafios, porque uma atividade como essa é uma atividade desafiadora. Então, vejam essas imagens, né? Então, são imagens que, na realidade, não fazem muito sentido. Então, numa atividade como essa, além da gente trazer questões do dia a dia, da realidade, a gente está dando a oportunidade para a reflexão, né?
E quando a gente dá oportunidade para a reflexão, a gente está possibilitando o desenvolvimento de linguagem. Então, perceba como uma coisa está integrada à outra, faz relação, existe uma vinculação, né, a outros contextos. A gente está falando de integração da realidade, mas numa atividade como essa, a gente está dando a possibilidade do estudante desenvolver a linguagem, linguagem expressiva, linguagem receptiva, né? Ele recebe a informação, ele organiza o pensamento e ele expõe respostas a partir do que ele percebeu. Então, são atividades importantes quando a gente fala de desenvolvimento geral, de desenvolvimento global. Então, é percepção de fatores determinantes, né? O que determina um cenário, o que é que configura um cenário. Existe uma possibilidade de definir pontos-chave, a gente chamar a atenção para detalhes, a gente chamar a atenção para aspectos que são importantes e que são indispensáveis e que precisam ser percebidos. A gente precisa chamar a atenção não só para um todo geral, mas a gente precisa desenvolver a habilidade no estudante de perceber minúcias, de perceber detalhes, porque quando ele vai realizar o seu fazer pedagógico, ele vai começar a desenvolver o desejo e a habilidade de trabalhar com minúcias, de trabalhar com detalhes, né? Então, a gente tem problemas. Numa atividade de integração de realidade, fica evidente que num cenário, por exemplo, o carro que está em cima não sei como é que chama isso, não sei se é meio fio, não sei, está em cima de alguma coisa, né, do trânsito, aquelas divisórias que a gente tem no trânsito, e aí existe um problema. Então, qual seria a solução? Então, tudo isso a gente está dando possibilidade do estudante se expressar. Né? E a gente tem tópicos para serem investigados a depender da imagem que a gente está expondo e oferecendo para esse estudante. Outras possibilidades, né? Como assim o telefone na árvore. Então, isso é um estímulo importante para que o estudante se coloque, exponha as suas observações, né, as suas construções, o que é que ele percebe da vida, o que é que ele percebe do mundo, qual é a relação que ele consegue fazer de uma árvore com um objeto usual que faz parte do nosso dia a dia. Talvez esse, mas não, porque agora a gente só quer celular, né, a gente quase não utiliza os telefones convencionais, né. E aí a gente tem na outra imagem, né, como assim um jacaré, né, que é um animal silvestre, selvagem, que está num habitat diferente. Então, todas essas questões a gente pode trazer a partir das atividades de integração da realidade, né? Essa possibilidade também, né, é uma atividade importante de integração da realidade, porque ela possibilita implementar soluções a fim de transformar uma realidade onde existe um problema, né? Então, como que esse carro foi parar aí? Esse é o local adequado para um carro estar estacionado? De que forma um carro parado numa situação como essa atrapalha a vida das outras pessoas? Então, essas são questões pertinentes, interessantes, que a gente dá um sentido, a gente possibilita o desenvolvimento das pessoas, a gente está trazendo a possibilidade de trabalhar tipos textuais, gêneros textuais, apropriação do sistema de escrita alfabética, raciocínio lógico, organização do pensamento, e a gente está fazendo uma integração com a nossa realidade, né? A gente está focado no lugar onde a gente existe. Então, existe uma ocupação de um lugar no mundo. A gente não está fazendo um trabalho pedagógico aleatório. Por isso que é tão importante a gente perceber a necessidade de verdade do conhecimento, da apropriação dessas temáticas, integração de realidade, atenção com uma organização muito específica, voltada para o desenvolvimento específico de cada área. Então, por isso que a gente está com essa preocupação de trazer para vocês essas especificidades, para que o trabalho ele seja significativo, né? E que ele propicie transformação de verdade para o estudante. Então, outras possibilidades, né? Como assim esse carro foi parar na varanda do apartamento, né? É possível uma coisa dessa? Então, a gente está precipitando um olhar, eles ficam impressionados, então eles se engajam. Então, a gente está dando a oportunidade de engajamento de verdade em uma atividade. O canguru, ali é o lugar de uma pessoa, né? Quem é que fica ali na bolsinha do canguru? Então, a gente mobiliza linguagem, a gente mobiliza fala, a gente mobiliza participação, ao mesmo tempo que uma atividade como essa pode se transformar numa atividade muito divertida,
porque eles morrem de rir, eles acham interessante, né? E ficam, que história é essa, professora? Como é que a senhora está trazendo uma pessoa na bolsinha do canguru? Então, tudo isso faz com que a gente trabalhe o cognitivo, a realidade, e a gente trabalhe com as questões conativas, que são as questões relacionadas às emoções, né? A gente sempre precisa lembrar que a gente precisa precipitar emoções nos estudantes. Se eles não se emocionam, né, se eles não sentem alegria, se eles não se divertem, se eles não têm a curiosidade deles precipitada, então a gente tem uma probabilidade muito grande de não ter engajamento. Então, quando a gente traz atividades assim, contextualizadas, a gente tem uma propensão muito grande de ter uma bela resposta, né, uma bela integração do estudante em relação ao que a gente está propondo para ele. E em relação aos nossos objetivos, não é? Porque quando a gente traz uma atividade como essa, a gente tem objetivos muito claros. A gente já colocou no nosso plano educacional individualizado quais são os nossos objetivos para aquele estudante, o que é que ele precisa e o que é prioridade para ele. Então, possibilita o intervir, o exercitar e o manejar de ocasiões relacionadas à solução de problemas. Então, além de tudo, de refletir, de se divertir, né, de fazer análises comparativas, de construir uma crítica, a gente ainda está dando a possibilidade desse estudante exercitar a solução de problemas. Porque aí você pode pedir, né, que ele encontre uma solução para os cenários. Por exemplo, aquele carro estacionado na escadaria. Bora lá voltar para a gente ver rapidinho. Né? Esse carro aí que está estacionado na escadaria. Qual seria a solução para um contexto como esse? Né? Esse cachorro que está no telhado. Além de tudo que vai precipitar o entendimento desse cachorro aí nesse telhado, a gente pode de verdade sugerir, orientar, solicitar que o estudante encontre soluções para um cenário como esse. E aí a gente trabalha com integração de realidade, a gente está fazendo com que ele fique engajado no que a gente está propondo, no que a gente está solicitando. Então, veja, a gente estruturou essa temática dividida em momentos e em especificidades. Nesse primeiro momento, a gente falou da integração da realidade em contextos do dia a dia, em cenários de inadequação, onde a gente vai fazer análises, comparações, a gente vai fazer junto com eles, né? E a gente vai precipitar neles análises, interpretações, solução de problemas. No nosso segundo encontro, nós vamos falar da integração da realidade no viés da ludicidade, que é indispensável, a gente precisa trabalhar o lúdico. Mas como que eu vou trabalhar o lúdico com realidade? Como é que eu posso abordar temáticas da realidade, fazer estimulação cognitiva com aspectos que estão relacionados ao lúdico? Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Eu espero que vocês aproveitem, eu espero que vocês percebam que, na verdade, essas etapas da integração da realidade, elas já fazem parte do nosso dia a dia. A gente só precisa sistematizar as nossas ideias, organizar a partir das nossas intenções pedagógicas e, obviamente, do nosso projeto de personalização para o estudante, para que essas atividades façam sentido e para que a gente possa perceber os avanços do estudante, as estagnações, né? Para que a gente redimensione nossa prática, para que a gente reorganize recursos, para que a gente estruture de verdade estratégias pedagógicas muito significativas, né? Que é o que realmente eles precisam para que eles acessem a escola, permaneçam na escola e se transformem na escola para sair dela com autonomia. Então, espero vocês para o próximo encontro, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!